aqui. 95.5 FM. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para você todas as manhãs. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por você seguir, nos amar, ficar com a gente. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração a você que me ouve em Minas Gerais, ou a região de Juiz de Fora, os cariocas também que estão nos ouvindo. Sejam bem-vindos. Sou carioca, viu, galera? Deus abençoe a cada um de vocês, aos paulistas que estão também ligados aqui na nossa rádio. Deus abençoe São Paulo. Hoje, tempo de celebração em São Paulo, Sara Conference. Deus abençoe toda a grande Floripa, onde eu estou agora no momento, Florianópolis, terra linda, maravilhosa, maravilhosa. Deus abençoe também todo o Rio Grande do Sul, que está se reerguendo e crescendo. Deus abençoe ao Denis, que opera a programação para nós, nos coloca e tira do ar. E bem-vindo ao Bispo Robson de São Paulo, Jandira. Bem-vindo, Shalom, Bispo. Shalom, tudo bem? Tudo bom, Kennedy? Os nossos ouvintes do Brasil, Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, os que nos ouvem, né? Norte, Sul, Sudeste, enfim, todo o Brasil, fora do Brasil, aqui em São Paulo, os que estão conosco, Grande São Paulo, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Cotia, enfim, né, toda essa região aqui é uma região muito grande. Deus abençoe cada um de vocês, nossas igrejas, né, pessoal de Santos, pessoal, né, lá da Zona Norte, Zona Sul, São Paulo está conectado, com certeza. Deus abençoe cada um. Amém. Deus abençoe o YouTube, a galera do YouTube, nossos irmãos queridos que participa com a gente. Gente, faz o seguinte, ó, entra no nosso canal aí no YouTube, por favor, ative o sininho, faça seu comentário, isso vai nos ajudar a ter mais relevância. Esse programa vai ser enviado, os programas serão enviados para mais pessoas e mais pessoas serão edificadas e abençoadas. Então, compartilhe, faça isso hoje, tá? Compartilhe o nosso programa, o programa Café com Maná. Então, Bispão, ontem foi o primeiro dia da Sara Conference aí em São Paulo, semana que vem será aqui em Curitiba, teve Brasília. Como é que foi ontem, Bispo? Aqui sempre é maravilhoso, né? Aqui o trabalho no Ibirapuera reúne muita gente. São mais de 10 mil pessoas, né, que fizeram inscrição. Então você imagina como é que é o negócio, né? Céu aberto, né? Com certeza céu aberto. Tremendo, né? Que maravilha. Com certeza. Então, Bispo, enquanto nossos amigos chegam, podemos fazer uma introdução, pode fazer uma introdução ao tema de hoje? Enquanto eles estão chegando? Posso. Antes de entrar no tema, você está acompanhando as notícias que surgiram hoje de manhã? Você viu que houve um apagão cibernético? Interessante, então, né? Bem interessante. Parece filme, né? Eu já vi algum falavam tanto desse apagão e de fato aconteceu o apagão, né? Mas não da proporção que falavam, né? Que ia causar todo um pane, né? GPS e tal. Mas houve um pane, foi cibernético, né? E acabou saindo, está nos noticiários aí, problemas com app de bancos, problemas, né, de transporte, afetou a aviação em vários lugares do mundo, né, um negócio diferente, né? Esse ano tá diferente, vocês concordam? 2024... O Brasil não foi afetado. Oi? O Brasil ainda não foi afetado. Tomara que não seja... Vamos ver durante o dia, né, o impacto, né? Ainda não dá para analisar isso, né? Por causa do fuso horário no mundo, então a gente sabe que certos lugares têm um impacto e a coisa acontece, parece que primeiro, mas não é isso, é o fuso horário, né? Vamos ver. Então, Bispo Paulo, bem-vindo, shalom, graça e paz, se aproxime. Tudo bem aí? Tudo certo, graças a Deus, paz para todos, final de semana de bênção aí para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores do YouTube, grande abraço a todos. Hoje já vou mandando aqui de cara e depois no final de novo. Hoje tem um super culto de homens, só para macho mesmo, de verdade, lá na Sara Maringá,
Carneiro Leão 1020, às 20 horas, com todo um ambiente pronto lá, e meu grande amigo, presidente da Ordem de Pastores de Maringá, o pastor Leônidas Carvalho, nosso convidado especial para estar conosco hoje. Então, não vá deixar de ir, nem de levar seus convidados. Essa noite vai ser importante. Que bênção, que bênção. Então, Bispo Paulo, apagão cibernético afeta voos e série de serviços ao redor do mundo. Eu acho que eu já vi um filme assim. Eu não vou lembrar o nome, né? Mas já fizeram vários filmes com esse conteúdo, com esse enredo, né? Bem interessante. Quando eu li isso aqui, eu falei, tem um filme. Os filmes parece que são propagandas, né? De fatos que parece que se esperam, né? De coisas que se prevê, né? Então, tem muitos filmes assim, vários filmes que mostram circunstâncias. Quando a gente vai ver, fala, puxa vida, né? Não é que o filme realmente estava apontando para isso? Era uma probabilidade. De verdade, ninguém é melhor do que os Simpsons nisso. O Simpson previu a eleição do Trump. Aí, ó. Se é para prever e acertar, o nome do cara é Simpsons, The Simpsons. Verdade. Verdade. Aí tem coisa aí por trás, né? Tem coisa por trás, né? Parece que tem um planejamento, né? Tem coisa e usa. Agora, o desenho com certeza, esse apagão... Eu sou teórico da conspiração, hein? Sou conspiracionista. Então... E essa parte aí do apagão, tudo isso daí, não foi um filme só, não. Foram alguns. Então, na verdade, não foi dito em duas coisas. Não foi ali foi uma falha humana intencional, né? Concorda comigo? Eu acredito em duas coisas. Eu acredito num lado conspiracionista, sim, ele existe, mas eu acredito também em antevisão científica, né? Que a ciência já vai propagando, divulgando as coisas, e você sabe como é que é, né? A arte capta isso e transforma isso em filme, né? E aí a gente tem esses fenômenos aí, mas ao mesmo tempo eu acredito também, de certa forma, e a gente já viu, né, estuda um pouquinho, já viu que o lado conspiracionista, em alguns casos, até faz todo sentido. Mas é tempestade solar, não foi nada, já vai passar. Está falhando um pouco seu áudio aqui, Bispo Paulo. Vamos lá, Bispo John, welcome, good morning, bom, bem-vindo, shalom, graça e paz. Shalom, shalom. Um abraço a todos, principalmente os nossos companheiros de YouTube. Isso. Estamos aqui tentando descobrir quem causou o ataque cibernético, né? Hoje tem um apagão aí em vários lugares do mundo, está tudo parado em vários lugares, aviões, bancos, né? E ainda não chegou no Brasil esse ataque, ainda bem, viu? Se foi um ataque, né? O Bispo Paulo Renato é da conspiração, ele acha que foi um ataque. O Bispo Robson acha que foi um apagão. Eu acho que foi um ataque. Para mim, ou foram os marcianos, ou foram os Anunnakis, ou foi a nova ordem mundial, um dos três. Tá parecendo aqueles, como é que chama? Aqueles vestibular com várias alternativas, ou nenhuma das três, né? Você pode pôr a quarta opção aí. Oi? Ou NDA. Pois é. Bom, vamos lá no tema, né? Vamos aproveitar o tema, então. Eu propus uma pauta para nós falarmos sobre a teologia da prosperidade e a teologia da libertação. A teologia da prosperidade, ela surge, né, no século XIX, século XX, século XX especialmente, né, com o pentecostalismo. E depois, né, um desdobro do pentecostalismo, que é o neopentecostalismo. Para entender melhor isso, né, teria que fazer um estudo sobre o protestantismo, desde quando surgiu, aí vem as denominações, né, aquilo que houve no continente europeu,
né, que dividiu o continente europeu na questão da cristandade, católicos e protestantes. Mas eu, resumidamente, falo o seguinte: culminou no pentecostalismo, né, foi o último movimento, e dizem que o terceiro movimento do pentecostalismo é o neopentecostalismo, que tem várias igrejas. Essas igrejas são igrejas, né, que estão mais na mídia, televisivas, de evangelistas, que tem uma mensagem ligada à prosperidade, né, um apelo mais forte na questão financeira, que falam do crescimento pessoal. É a teologia da prosperidade que tem esses aspectos. Outros aspectos que eu vou deixar até vocês comentarem, mas eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da teologia da prosperidade, das igrejas neopentecostais, do pentecostalismo especialmente. As igrejas tradicionais tentam se isentar, né? Elas tentam dizer que não tem parte nisso, porque existe uma conotação crítica também, muito crítica, né? Tanto da sociedade, né, dos intelectuais, sociólogos, filósofos, mas também da própria igreja, né, quando ela vai fazer uma reflexão sobre certos aspectos. O que vocês me falam sobre a teologia da prosperidade? Vamos começar com o Kennedy, depois o Paulo, depois o Bispo João. Bom, eu conheci o Senhor, o Evangelho, numa igreja tradicional, certo? Uma igreja tradicional, uma Igreja Batista Memorial do Parque Anchieta, pastor de Jair Pérez de Farias, 1986. Certo? Eu me lembro muito bem, que era uma igreja que ensinava muito a palavra. A escola bíblica dominical era 9 horas da manhã e todo mundo ia na escola bíblica dominical e eram 2 cultos, né? De manhã e à noite. E a escola bíblica dominical realmente era uma escola mesmo, né? E se ensinava muito, eles são muito bons, os batistas são muito bons no ensino, né? E ali a gente aprendia sobre mordomia cristã, tá? Era ensinado sobre uma das matérias, chamava-se mordomia cristã, que é servir a Deus através da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eu lembro que naquela igreja eles tinham projetos missionários, eles chamavam missões, tinham as missões locais para aberturas de igrejas, para evangelismos em lugares carentes, missões nacionais, que eram aberturas de igrejas em outros estados, em outras cidades do Brasil, e missões mundiais, né? E para cada projeto desse havia um alvo financeiro a ser atingido, né, mundialmente, nacionalmente e localmente, né? E aquilo era exposto no mural da igreja, né? E a igreja contribuía, assim, sempre contribuiu para esses projetos, né? Eu via lá, eu cheguei aos 15 anos na igreja, né? Todas as crianças indo entregar dízimos e ofertas junto com os pais. Eu via isso. A igreja, na época, ainda tinha aquele envelope, e era colocado no mural, assim, quem era dizimista pegava o envelope de dízimo num dia de dar o dízimo e entregava. E no culto não tinha uma mensagem sobre ofertas. Nos cultos tinha um momento do dízimo e da oferta, mas não havia uma palavra, né, específica voltada à prosperidade. Mas eu percebia que todos os membros, ou quase todos os membros daquela igreja eram prósperos. Eu percebia isso. Todos, assim, eram pessoas de classe média, né, ali no Rio de Janeiro, todos prósperos. Eu via essa prosperidade que se prega hoje em muitas igrejas acontecendo de forma natural, né, nessa igreja tradicional. Então, eu consigo identificar bem a diferença do tradicional, né, de uma igreja tradicional. Eu fiquei nessa igreja durante 2 anos, nos anos iniciais da minha fé, e depois eu percebo o outro lado, que é a teologia das igrejas que pregam prosperidade. Já essas igrejas que dão ênfase à prosperidade não estão erradas. Não estão erradas, porque há um incentivo
a prosperidade, estou falando de igrejas sérias que pregam, que tem muito a ver com trabalho, né? Com autoconhecimento, com estudo, com superação. Então, eu também vejo igrejas que motivam, por exemplo, um jovem que vem de uma classe menos abastada a prosperar, a estudar, a crescer, a fazer faculdade, a abrir o seu negócio, a empreender, a ser um empresário, um meio, um micro, um médio, um grande empresário. Isso é prosperidade também. Então, existem igrejas que dão essa ênfase de prosperidade também. Agora, há algumas que eu acho que aí entram no exagero, né? E que no perigo, não vou dizer exagero, mas no perigo, né, de usar o valor como moeda de troca. Eu creio que Deus abre as comportas dos céus, eu creio que Deus abençoa milagrosamente, que Ele pode abençoar, você pode dormir pobre e acordar milionário. Eu creio em milagres, eu creio nisso também, né? Mas eu sei que Deus abençoa a obra das nossas mãos, né? A promessa de Deus é através do trabalho, né? A riqueza adquirida com o trabalho, né? Através da bênção de Deus. Então, eu vou muito por essa linha. Mas eu também não deixo de crer que Deus faz o impossível. Só que algumas igrejas só dão ênfase nesse lado. E aí entra uma certa distorção. Para eu não alongar, eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Estourou meus 3 minutos. 3 minutos e 2 segundos. Paulo, eu creio o que você também, diz? Eu creio também. Eu também, como Kennedy, eu sou de origem de igreja tradicional, uma igreja batista. Eu me converti numa igreja batista. E lá nós tínhamos também essa coleta que ele falava, né? Dessa mesma forma, mais formal, sem esse apelo de prosperidade, eles chamavam esse momento de culto dos dízimos. E era literalmente um momento de adoração, um momento de entrega, de adoração e de confiança na palavra de Deus, né? De obediência à palavra de Deus. Também tinha essa característica, tinha membros, assim, de mais dificuldade financeira lá, mas pessoas, assim, em estado de necessidade extrema. Eu me lembro que as cestas básicas que a gente entregava eram cestas, a mesa, esqueci como é que era o nome que falava lá, mesa da assistência, onde os próprios membros da igreja levavam donativos, elas eram entregues para famílias de triagem, não para membros, não exatamente para membros da igreja. Era raro, sim, quando algum membro precisava de uma ajuda, numa época que não tinha seguro-desemprego, tal, a pessoa estava numa transição, mas era coisa rápida. Já logo elas estavam lá. Mas eu vou pela mesma linha, eu também creio no princípio da semeadura, né? Creio que sementes que se plantam são frutos que se colhem. O que eu não creio é num evangelho triunfalista. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Estou fazendo menção a um louvor aí, né? Sem criticar a pessoa que canta, tá? Ou o compositor, mas tem muito cristão que entende esse evangelho de prosperidade nesse sentido, assim, de que se alguma coisa está errada no sentido financeiro, né? Ou em outras questões também, vitória em tudo, o tempo todo, sem nenhum tipo de tribulação, ou sem nenhuma situação de luta, ou porque não até mesmo de batalha espiritual, é porque a pessoa está em pecado, ou então porque ela não está dizimando, ou qualquer outra coisa parecida. Aí, para mim, eu tenho um outro campo que eu defino como evangelho triunfalista. Porque na prosperidade em si, prosperidade bíblica, eu creio, não apenas na questão material, né? Mas a prosperidade como um caminho de plenitude, ou seja, toda a vida da pessoa com orientação da palavra, com a força da fé, crescendo, prosperando, à base de desafios identificados, vividos e pela fé superados. Mas creio também na parte humana, que Deus ele
ele tem a sua proposta, ele tem a sua promessa, mas o ser humano precisa, ao mesmo tempo, se especializar, né? Digamos assim, um jovem que ele é dizimista fiel e está sempre orando, quero ser gerente de banco, quero ser gerente de banco. Mas se ele não fizer uma faculdade de administração de empresa, ele pode dizimar 100 mil por mês. Ele não vai ser gerente de banco se não se especializar. Né? Deus não vai dar uma Ferrari na mão de uma criança, né? Picotou aqui para mim, para vocês também? Um pouquinho. Um pouquinho. Bispo João. Para mim, eu achei até que era a minha internet só. Às vezes o áudio dele dá uma falhada, né? Eu estou naquela internet testada, já peço a paciência de todos. Eu acho que a questão é o equilíbrio, né? O problema é o desequilíbrio. As pessoas pegam 1 ou 2 testemunhos, né, de alguém que teve um resultado surpreendente na sua vida e transforma aquilo numa regra, né, a ser aplicada a todo mundo, né? E o problema está na ênfase exagerada num tema só, seja qual for, né? O problema das igrejas é esse, né? Pega um tema e enfatiza. E a prosperidade é um desses temas, né? Que o evangelho não é da prosperidade, né? O evangelho é de Jesus Cristo. O tema do evangelho é Jesus, né? Então, quando o evangelho fica centralizado num tema, né? E ainda mais que nessa questão, né, que é um tema, embora seja algo importante para a vida humana, né, a questão da provisão, né, que dinheiro é nada mais do que um meio, né, para você adquirir as coisas, um meio de aquisição daquilo que você precisa na vida, né? Por isso que o dinheiro é tão valorizado, né? É através do dinheiro que nós adquirimos as coisas que nós precisamos. Mas a relação com Deus não pode estar baseada unicamente num ponto, né, da vida. Quando uma igreja se centraliza num só ponto, né, transforma, por exemplo, a questão dos dízimos no momento central do culto, a questão a pessoa passa 1 hora falando do dízimo e das ofertas, né, e pregando sobre isso, dizendo que você vai prosperar, que você vai receber não sei quantas vezes mais, caso você dê, né? Existem correntes que pregam isso, né? Que se você der uma casa, você vai receber 100 casas. Pegam lá Marcos 10:30, né? Que fala que aqueles que deixaram tudo por minha causa receberão 100 vezes mais nesta vida, 100 vezes mais casas, amigos, né? E você não pode distorcer o que Jesus está falando para dizer que é uma forma de investimento de 1 por 100, né? Eu dou 1.000, vou receber 100 mil, eu dou 10 mil, vou receber 1 milhão. Não é assim, nós sabemos que não é assim, né? Porque a ênfase é na vida, né? É na relação com Deus, né? É no desfrutar da glória de Deus, da presença de Deus. O evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é sobre as coisas eternas. Agora, não dá para negar isso. Isso mesmo os tradicionais reconhecem, que é óbvio que uma pessoa que vive no mundo, o cara fuma, o cara bebe, o cara vive gastando todo o dinheiro que tem em festa, aí o cara se converte, o cara para de beber, para de fumar, para de gastar dinheiro em festa, começa a se dedicar, começa a trabalhar, começa a ajustar a sua vida. É óbvio que essa pessoa vai prosperar. A prosperidade é uma consequência da mudança de estilo de vida. Normalmente o cristão prospera mais, vai prosperar mais do que se ele estivesse no mundo, porque é um estilo de vida mais saudável, é um estilo de vida mais rico em todos os aspectos da vida. Então a prosperidade, acho que foi o Kennedy que falou, não me lembro se foi o Kennedy ou foi o Paulo Renato,
E eu concordo exatamente com isso, é uma consequência natural de uma mudança de estilo de vida, né? Você está mudando, você vai ter mais coisas, né? Você vai economizar mais, você vai ser mais sábio na aplicação do teu dinheiro. Tudo isso, esse conjunto, a sabedoria que a caminhada cristã traz, vai ajudar você a prosperar. E mais a bênção de Deus, né? Porque está muito claro na palavra de Deus, né, que as pessoas que são fiéis no dízimo e na oferta, que semeiam, etc., isso é a palavra de Deus, isso não é invenção de igreja para arrecadar, né? É o que as escrituras dizem ali em Malaquias, é o que Paulo fala em 2 Coríntios 9, né? Quando ele fala em semear, o que semeia muito, colhe com abundância, ele não está se referindo à agricultura naquele momento, ele está se referindo ao princípio da oferta, né? O tema que ele está tratando naquele momento, né, de agricultura, ele está usando a agricultura como um exemplo, né, como uma analogia para falar de dízimo e oferta. Então, a palavra de Deus, se eu acredito na palavra de Deus, a questão nós acreditamos na palavra de Deus? Nós acreditamos no que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se você for fiel a Deus, se você ajustar a tua vida, se você ajustar o teu estilo de vida com a palavra de Deus, se você for fiel na cooperação, no princípio da cooperação, né? Eu acho que um tema interessante aqui para a gente levantar, né, dentro desse debate, porque tem pastores dizendo que o dízimo é apenas uma coisa do Antigo Testamento, né? O dízimo é algo do Novo Testamento, o dízimo é algo que se aplica a todos nós, e se por quê, né? Acho que é um bom tema também para a gente abordar depois, né, Robson? Que está aí. Excelente. Na verdade, eu estava até estudando, e é interessante que a própria filosofia, quando vai fazer uma reflexão sobre a religiosidade cristã, diz que o cristianismo é uma continuidade do judaísmo. Olha a palavra, eu gosto dessa palavra, continuidade, quer dizer, não acabou ali. Tá, né? Então, os mandamentos, as obrigações, a fidelidade a Deus, os valores, o cristianismo é uma continuidade. E aí entra a questão do dízimo, e eu tenho o seguinte, tá? O dízimo, para nós, ele tem uma conotação diferente, porque nós temos uma missão, diferente no Velho Testamento, que o Velho Testamento, eles dizimavam, né? Havia a forma de culto, o templo, então mantinha-se o templo. Inclusive, Malaquias, quando diz sobre trazer os dízimos, ele fala que é para mantimento, quer dizer, manter o templo. Hoje, nós temos uma missão de levar o evangelho. Inclusive, é um outro ponto que eu ia colocar aqui, que existe uma outra teologia, chamada teologia da missão integral, né, onde se discutiu muito a evangelização. A evangelização, só que não no sentido apenas espiritual, mas social também, na transformação da realidade do ser humano, que é o que vocês colocaram aqui, né? O ser humano, uma vez que encontra com Jesus, ele tem o impacto, ele é transformado. A evangelização que transforma. Então você tem uma mensagem, você chega num lugar muito pobre, você tem que ter a mensagem correta para aquela realidade e uma mensagem de fé, de esperança, de vida, de transformação e um trabalho social atrelado a isso para mexer naquela realidade. Então esse é o ponto, né? E aí entra dízimos, entra ofertas, entra contribuições. Como que se faz um trabalho social sem contribuições? O que vocês me dizem disso? John Wesley tinha 3 máximas em relação ao dinheiro, né? Tinha 3 frases. Ele escreveu o seguinte: ganhe o máximo que puder. Né? Era uma das frases dele, né? Falando em relação ao trabalho, né? E dizendo que o dinheiro nas mãos do Filho de Deus, dos filhos de Deus, é uma bênção. Depois ele disse: poupe tudo o que puder, né? Aí ele fala de sabedoria, saber administrar o que ganha, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque nós somos ensinados a muito mais a gastar do que a poupar, a economizar ou reinvestir o dinheiro. E no final ele fala: doe o máximo que puder, né? Aí ele fala dos dízimos, das ofertas, de ajudar projetos sociais, entendeu? Então ele tinha essa máxima com ele e ele vivia isso. Na história dele, eu estava pesquisando sobre isso, né? Ele sempre teve um limite de gastos, a renda dele aumentava, mas os gastos não.
Interessante, né? Ele era tão metódico, tão disciplinado, né, que ele dificilmente aumentava o valor daquilo que ele gastava. Ele estipulava um mínimo e conseguia manter dentro daquele mínimo, mesmo que crescesse a renda dele. E ele, com isso, ele fez muitas doações a projetos como esses, de missão, de apoio. Ele investiu muito no reino de Deus, no ministério, nas igrejas. Que interessante. Uma coisa, Bispo João, antes de colocar, né? Nós estávamos falando sobre dízimos e ofertas, o significado dos dízimos e ofertas para cada igreja, né? Ou o que se faz com isso, né? Eu acho que seria bom abordar esse assunto. E aí entra a crítica a igrejas que trabalham a teologia da prosperidade, que está em cima do dinheiro, não há dúvida nenhuma, em cima do dinheiro. Eles falam que as igrejas que têm teologia da prosperidade são igrejas que promovem o cristianismo materialista. Aí fala de desigualdades, né, no sentido de exploração financeira dos fiéis, principalmente dos pobres. E a falta de enfoque social, né, que não tem atenção a questões sociais e comunitárias. O que o senhor me diz a respeito disso? Eu reconheço que há uma manipulação, né? Não tem como dizer que não, né? Que algumas igrejas forçam a barra, né, em relação ao dízimo e à oferta, numa linguagem profundamente manipulativa, né? Não tem como negar isso. Há um exagero nisso. Embora não... É interessante, isso é difícil de equacionar, né? Porque, por um lado, não tem dúvida que a Bíblia promete que se você for fiel, se você for uma pessoa fiel nos dízimos, nas ofertas, Deus vai derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. E também Paulo diz que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia muito, muito também colherá. Quer dizer, é um princípio bíblico. O problema é o uso desse princípio para forçar, para manipular, para pressionar as pessoas a darem, né, no momento dos dízimos e das ofertas. Uma coisa é você ensinar e deixar as pessoas livres, né, para que, se elas crerem no ensino, elas pratiquem aquele princípio nas suas vidas, né? Porque eu acredito que o dízimo é do Novo Testamento. O dízimo está incluído na dispensação da graça, né? Diferentemente do que alguns pregam, né? Que o dízimo seria algo da dispensação da lei, né? Eu entendo dessa forma, eu acho legítimo que se pergunte isso, né? Mas eu entendo que o dízimo está na dispensação da graça, porque tudo aquilo que é obrigação moral, né? Todas as obrigações morais, honra teu pai, não adulterarás, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo, são obrigações de natureza moral, não são rituais, né? Não são obrigações cerimoniais. Todas as obrigações que têm essa natureza moral é uma obrigação, é uma questão de boa moral, elas continuam se aplicando a nós, como você falou, né? O judaísmo continua no seu aspecto de valores no cristianismo. E o dízimo, ele é uma obrigação moral ou ele é uma obrigação cerimonial? É óbvio que é uma obrigação moral. Por que é uma obrigação moral? Porque é a minha responsabilidade comunitária. Se eu participo de uma comunidade, se eu recebo as bênçãos daquela comunidade, se eu sou agraciado com a palavra de Deus, com o ensino da palavra, se eu sou alimentado ali, né, eu vou participar só das bênçãos e não vou participar da provisão, não vou participar do sustento dessa comunidade que tanto me abençoa. Eu vou na hora dos benefícios, eu vou estar de braços abertos para a comunidade, mas na hora em que chegam as obrigações, eu vou dar as costas para a minha comunidade. É óbvio que isso é imoral, né? Uma atitude dessa é uma atitude imoral. E isso prova, né, esse princípio contributivo que todos nós devemos observar na nossa vida em comunidade, prova que o dízimo é uma aplicação, é um princípio que deve ser observado para os nossos dias. Mas a gente deve ensinar isso de maneira a buscar
o bem-estar do membro, né? E não com... O problema é que muitas vezes, na hora em que isso vai ser ensinado, o interesse está profundamente arraigado no desejo de arrecadar mais dinheiro, né? E é isso que, de uma certa forma, fere, né, a pureza do ensino, vamos dizer assim, né? O ensino tem que ser puro, né? Eu não posso ensinar com aquele viés interesseiro, porque isso passa para o membro percebe isso, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ensinar que eles devem dizimar, porque senão nós estamos fechando uma porta de bênção para eles. Quando nós ensinamos os nossos membros a dizimarem, a sacrificarem, né? Como eu gosto muito daquela figura do sacrifício de comunhão no Levítico, né? Esse dia eu estava estudando o sacrifício de comunhão, e você sabe que o judeu, ele oferecia o sacrifício de comunhão. Eu estava vendo um estudo sobre isso, né, como gratidão pela provisão que Deus traz e como súplica para a provisão que Deus vai trazer. Olha só que interessante, né? O sacrifício de comunhão era feito como gratidão pela provisão que Deus traz e como súplica para a provisão que Deus vai trazer. E eu acho que quando nós fazemos esse momento de dízimo e oferta, nós fazemos também com esses dois objetivos, né? Agradecer e suplicar. O Denis, o Bispo Paulo Renato, né, traz de volta aqui para a nossa conversa aqui, ele está no limbo. Ô Kennedy, dá uma olhadinha no chat para ver como é que está nosso pessoal. Né? E eu concordo, né? Concordo que a questão do dízimo é uma questão moral, né? Ela foi praticada antes da lei. Se a gente pegar, Abraão praticou antes da lei, num ato de fidelidade, num reconhecimento, né, assim, do governo de Deus, né? Ele dizimou a Melquisedeque. A gente vê Jacó fazendo um voto antes da lei de dizimar, né? São atos, né, que não são obrigações apenas legais, né, como muitos querem colocar isso, né? Não, então acabou isso no Velho Testamento, porque certas obrigações legais... Não, as obrigações legais, morais, inclusive, de valores, continuam. E a igreja, ela é mantida pela fidelidade de seus membros. Então, é uma questão de fidelidade também. Agora, existe só imaginar, exagero. né, Robson? Tem um princípio, você que está fazendo filosofia, né? Tem o princípio kantiano. O princípio kantiano, para você saber se você deve ou não deve fazer alguma coisa, é você pensar assim: se todo mundo fizer como eu posso transformar meu comportamento numa lei universal? Se eu posso transformar meu comportamento numa lei universal, eu posso, significa que eu devo fazer aquilo. Se eu não posso transformar meu comportamento numa lei universal, significa que eu não posso fazer, né? Se imagina se universalmente ninguém dá o dízimo. A igreja desaparece, não tem como sustentar, né? É só imaginar isso. Imagina se todo mundo não der o dízimo. Então, agora, imagina se todo mundo der o dízimo. Que bênção que vai ser. Né? Pois é, todos dizimarem, a chance de alcançar mais, né? Fazer, realizar, propor mais. Uma maneira de você entender essa lei universal é pensar assim: imagina se todo mundo mentisse. Se a mentira fosse uma lei universal. Não tinha como a sociedade sobreviver, porque ninguém ia confiar em ninguém ia fazer negócio, ninguém ia fazer... Porque tudo era mentira, né? Se a mentira fosse uma... A mentira não pode ser uma lei universal. A verdade tem que ser uma lei universal, falar a verdade, né? Dessa forma, eu falo muito sobre a lei universal quando eu falo para as pessoas virem para a igreja. Você tem que vir para a igreja. Imagina se... imagina se todo mundo, quando não está legal, não venha para a igreja. Vai chegar um dia que você vai chegar na igreja e não vai ter ninguém. Né? Não dá para você... Se eu não posso transformar uma coisa numa lei universal, eu não posso fazer. Eu devo me comportar de maneira que aquele meu comportamento possa ser uma lei universal para todo mundo. Eu acho que o dízimo se aplica perfeitamente a esse princípio, né? Kantiano. Né? Olha só, gente. Aquele texto de Malaquias, ele é muito usado nas ministrações de dízimos e ofertas, né? Talvez seja o mais usado. E quando fala ali, fazei prova de mim, né? Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Eu vou confessar algo aqui para vocês.
eu tenho dificuldade em fazer prova de Deus. Eu tenho dificuldade. Eu não, assim, né? Eu sei que ele abre as janelas dos céus. Eu não preciso provar que ele vai me abrir. Quem sou eu, humano, homem, né, bichinho de Jacó, provar o Deus eterno, provar a veracidade, uma verdade, provar que se isso é verdade. Não, só chamar o Denis aí para ele colocar o Paulo Renato, que ele não coloca o Paulo Renato no ar. Né? O Denis é colorado e o Bispo Paulo Renato é gremista, aí tem essa rivalidade, entendeu? Acontece isso aí, ó. Aí é por isso, é o Grenal ali. Então, o que vocês acham disso? Isso é dado muita ênfase em fazer prova de Deus. Falei, poxa, eu, tá, particularmente, eu não preciso, eu não estou dizendo que é errado, né? Mas eu fazer prova de Deus ali, eu acho esse texto assim muito forte, é a palavra de Deus. Alguns, eu não sei se todos precisam fazer prova de Deus, né? E se for necessário eu faço, não tem problema nenhum. Mas eu não vejo isso como uma regra universal, entendeu? Todo aquele que dizimar tem que fazer prova de Deus, sabe? Só que isso é usado de uma maneira, olha, entregue e faça a prova, né? Você vai ganhar, aí entra nessa 100 vezes mais, 30 vezes mais, 60 vezes mais, né? Aí eu falo assim comigo, não, fazer prova do meu Deus, significa que eu estou duvidando. Se eu faço prova daquilo que eu duvido, eu não faço prova daquilo que eu creio, tá? É um particular meu aqui que eu abri o coração para vocês, tá? Hoje no chat, nosso chat hoje está meio devagar, está meio parado, acho que o pessoal está caminhando lá para o Ibirapuera, né? Então, por isso está meio lento aqui. Tá, a Thaís, olha só, pela primeira vez a Sinara não foi a primeira a dar bom dia, viu, Sinara? Até a Sinara acho que acordou mais tarde, ó. Então, a Thaís, o nosso barbeiro preferido, Dom Rafael, o Omar, Shalom Omar, a Márcia, acho que é a pastora Márcia, o Bispo Paulo Renato, Elton, a Mary, sempre com a gente, Deus abençoe. Ela também já ouviu ministração sobre você, da 10 vai receber 100, né? O Claudemir, bom dia, graças a Deus por mais um Café com Maná. E a Taveira Sem Limites, legal, bom dia, bem-vindo, Taveira. É isso aí. Vamos mudar um pouquinho. Esses argumentos, assim, eu acho que o melhor argumento para você defender o dízimo é a questão da obrigação moral, né? Todos os outros que eu conheço, assim, eles são, vamos dizer assim, impugnáveis, né? Como esse, por exemplo, né, que o Paulo Renato colocou aqui, né, que o dízimo é um estatuto que existe desde Melquisedeque, né? Quer dizer, isso para mim não é um argumento invencível, porque a circuncisão também existe, né, desde Abraão, né? E nós sabemos que a circuncisão não se aplica a nós. E o argumento que Jesus falou, né, eu acho que é um bom argumento também, mas normalmente quem defende que isso não se aplica à lei diz que Jesus está falando com os judeus, né, na perspectiva da lei. Eu acho que o melhor argumento é que não há justificativa moral para você participar de uma comunidade sem contribuir com ela, entendeu? Isso, para mim, nada justifica você ser profundamente abençoado por Deus pela congregação. A congregação é uma bênção nas nossas vidas, né? Ainda que com todas as suas imperfeições, né? Mas nós participamos de uma comunidade, somos membros de uma comunidade, e eu acho que você não ser cooperador na hora de... É muita avareza, né? Você negar a tua contribuição, e a avareza é pecado, né? A única justificativa para você não contribuir é a avareza, e a avareza é pecado. Vamos lá, vou pôr um outro ponto agora aqui, aí o Paulo Renato vai falar. Eu sei que o Kenneth queria falar, mas vou deixar o Paulo Renato falar um pouquinho da teologia da libertação, só dar uma ênfase no que é. E eu estou vendo aqui, viu, Kennedy, uma foto do movimento MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tem a origem
exatamente na teologia da libertação, no cristianismo da libertação. Ele vem das comunidades eclesiais de base, tá? Isso aconteceu em 1960, foi na Igreja Católica, e a ideia dessa teologia é exatamente o contrário de tudo que nós colocamos. Ela é uma ideia de movimento que vai para a noção de igrejas dos pobres, tá? Uma realidade ligada aos pobres. Então, é uma crítica muito forte, criando movimentos, né, contra a questão, né, principalmente essa questão ligada a riquezas e ao capitalismo, tá? Há uma colocação aqui sobre o capitalismo como uma questão realmente de pecado, tá? O capitalismo como o grande pecado da sociedade. Olha como é que é o negócio, tá? Então, lutas sociais, a Revolução Cubana de 1959, tudo isso tem base nessa teologia, né? E, enfim, do ponto de vista social, né, sociológico, eles estão ali criticando, tá, a questão da realidade humana. Eles dizem que a igreja ela precisa, enfim, né, mediar, tá, trabalhar pelos pobres, fazer uma luta pelos pobres, porque os pobres eles não são apenas o alvo da caridade da igreja, tá? Mas eles são parte da sociedade e precisa lidar com a realidade que eles possuem. É nesse sentido. É exatamente o contrário da teologia da prosperidade. O que vocês me falam sobre isso? Eu vejo que o problema da teologia da libertação é a mescla com o marxismo, né? Como é que ao mesmo tempo eu posso falar sobre uma coisa cristã, sobre uma libertação cristã e invocar para isso o materialismo dialético? É meio complicado isso aí, porque Marx é totalmente ateu, né? Não tem como misturar água com óleo aí. Acho que a coisa não se mistura. Tem que ver qual que é o princípio primaz que envolve, né, toda a teologia da libertação. Porque na prancheta, ela é linda, né? Na prancheta é muito bonito. A proposta, né, é muito bonita, libertar o pobre, o evangelho libertador e aquela coisa toda, né, não só a salvação espiritual, mas a libertação social, digamos assim, né? E o que eu vejo é o problema da mistura do marxismo. A outra coisa é que, como se trata de algo que remonta aí do final dos anos 60, início dos anos 70, onde foi ganhando mais vulto, nos anos 80 se consolidou, e a gente vê uma experiência já de décadas, observando essa experiência, você vê que ela não atingiu o objetivo, digamos assim, o escopo raiz dela, né, que de fato de libertar. Pelo contrário, a impressão que dá é que o MST, num governo de esquerda, por exemplo, pegando o MST, para mim é o exemplo mais clássico disso, né? O MST, num governo de esquerda, é um movimento que, ao invés de se dissipar pela solução, ele só cresce, só aumenta. A impressão que dá é que só vai aumentando e crescendo, e essas pessoas, elas vivem num confinamento ideológico ali que nem é igreja e nem é sociedade. É como que se fosse um grupo paralelo, né? Com um estilo de vida paralelo, com uma regra de vida paralela, e ao mesmo tempo invade para cá, invade para lá, e arruma conflito e confusão, e fala de revolta armada, e eu não sei onde é que esse pessoal quer parar, não sei até que ponto essa teologia liberta ou escraviza, né? Muito estranho. Eu também acho bem complexo isso, porque se a intenção original deve ter sido pura da igreja, né? Eu acredito que lá atrás, a intenção de ajudar os pobres, de acolher os pobres, isso é a igreja. Isso não está errado. Não está errado. O errado é a política disso. Como fazer isso? Como eles... Aí eu acho que esse movimento politizou no decorrer dos anos. Eu penso assim, nasceu na igreja com uma boa intenção. Com o decorrer do tempo, né, foi se politizando. Aí quando entrou a política e misturou
com o marxismo, como o bispo Paulo Renato falou, eles foram perdendo essa identidade e hoje praticamente é um grupo de guerrilha, é um grupo guerrilheiro, um grupo armado, é um grupo fora da lei, entendeu? Então, você não precisa invadir, tomar, assaltar para ajudar o pobre, né? Existem maneiras lícitas, corretas de se fazer isso. Então, é bem complexo falar sobre isso, porque eu queria saber como foi o início, o inventor, o idealizador, se realmente o coração dele era isso a missão da vida dele, olha, dar comida aos pobres, dar teto aos pobres, né? Que hoje não é. Hoje não é. Hoje é Robin Hood, entendeu? É uma coisa meio Robin Hood. É por aí que eu vejo, né? O Bispo João talvez saiba mais do que eu, né? Do que a gente, talvez do que eu em relação a... Eu acho que o diagnóstico, né, de você lidar com... que os pobres precisam de uma atenção especial, né, é um bom diagnóstico, né? Porque não há dúvida que essa tese de que basta que a sociedade enriqueça, que todo mundo vai ficar bem, é uma meia-verdade. Muitas pessoas continuam esquecidas, né? Muitas pessoas continuam pobres, né? E passando necessidade, sendo esquecidas. Então, a igreja olhar para essas pessoas é importante. O problema é a solução que eles apresentam, que é uma solução de conflito, uma solução de luta de classe, de contraposição. E nesse ponto está errado, né? Uma coisa é você postular, né, a realização de políticas públicas em favor do pobre, né? Eu acho isso legítimo, né? Você cuidar melhor das famílias, favorecer as famílias que têm filhos, aliviar a carga fiscal sobre as famílias pobres, você providenciar educação e saúde para as famílias necessitadas. Você postular essas políticas é legítimo que a igreja entre nesse processo, né, de ter um olhar mais favorável para as famílias trabalhadoras e as famílias pobres. Não vejo problema nenhum nisso. O problema é a proposta de você fazer isso através da guerra, através o capitalismo em si não tem problema nenhum, né? O capitalismo é tudo. O capitalismo é uma forma. Eu sempre costumo dizer: o que é o capitalismo? É o seu Manuel que resolveu abrir uma padaria na esquina e a padaria dele deu certo. Todo mundo gostou do pão do seu Manuel. Aí ele cresceu e aí ele começou a fazer várias padarias, né? Então, nesse sentido que o capitalismo é apenas um negócio que dá certo. Não tem nada de errado na pessoa enriquecer, né? O problema é você não providenciar políticas, né, que atendam às necessidades das pessoas pobres. E a igreja tem um papel de assistência, de postular, de ser uma comunidade intermediária, né, para trazer esse socorro, essa ajuda e postular, né, junto ao Estado, políticas públicas nessa direção, né. Eu não vejo problema nenhum, mas não pela teologia da libertação, porque a teologia da libertação é uma proposta revolucionária, de você mudar as relações econômicas pela revolução, pela luta armada, né? Isso nós somos radicalmente... Isso é marxismo. Isso não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é teologia, na verdade. Isso é proposta política revolucionária, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma coisa é você dar atenção para os pobres, que é uma coisa que os apóstolos pediram para Paulo fazer, não se esqueça dos pobres, pregue o evangelho para os pobres, né? E outra coisa é você trazer uma proposta de uma política revolucionária, né, que não tem nada a ver com a Bíblia. Fala, Kent. Fala, Paulo Renato. Caiu ali. A gente está indo para... Né? Nós temos 1 minuto aqui para encerrar para a rádio e fica nosso abraço aí, um final de semana de bênção. Homem de Deus, pegue sua família, vá para a igreja, né? Vá congregar, não seja como alguns que não congregam, né? Esteja na casa do Senhor em orações, em adoração, em comunhão. Maravilha.
Aqui nós vamos comemorar nosso aniversário aqui na igreja. Parabéns. Nós vamos fazer uma festa aqui de 11 anos, vai ser uma maravilha, viu? Nós estamos até preocupados, querendo até alugar cadeira, tanta gente está prometendo vir. Graças a Deus. Legal, legal. Vai ser sábado ou domingo, bicho? Domingo. Domingo de manhã? Domingo. Depois um almoço, um churrasco. Oh, rapaz, churrasco. Um galeto e com costela e salsichão, né? Uma benção. A Célia vai querer ainda bem que ela não está ouvindo o programa, senão ela já ia querer descer para Porto Alegre. Pode vir. Gente, um grande abraço a todos, tá? Deus abençoe. Graça e paz. Grande abraço. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Amém. Vamos encerrar aqui no YouTube. Obrigado a todos que participaram. A Sinara falou que vai ser tremendo aí a reunião. A Márcia Bispo falou, na minha vida, com Deus, dizimar e manifestar, dar liberdade às benesses do Senhor e todos os sentidos, material e espiritual. As bênçãos, bênçãos que ela quis. Isso, bênçãos. Eu li como o Felipe, bom dia, meus amigos, estamos com vocês, acho que é isso, né? Márcia Gospel, Márcia, de novo, que inveja gospel, eu estou indo, também quer ir lá para Porto Alegre. Tá bom, gente. Muito legal. Vamos lá, quem está ouvindo a gente aí, então vai todo mundo. Aqui que é nos nossos pós-créditos aqui, né? Só no YouTube, gente. Sobre a questão do MST, Teologia da Libertação, se fala sobre trabalhar educacionalmente com as crianças para formar uma nova mentalidade. E uma vez teve uma matéria até de um aliado deles, né, que é aquela rede de TV famosa, que eu me recuso a dizer o nome porque não são nossos aliados, muitas vezes são nossos opositores, mas eles mesmos denunciam, perceber, achando bonito o negócio, as crianças num galpão lá de chão batido, até aí tudo bem, porque é um ambiente de necessidade mesmo, mas cantando o hino da Internacional Socialista, né? Aí você pega e vai para ver como é que a Internacional Socialista retrata a América do Sul, em especial o Brasil, ó. Toda vermelha. E o Brasil, o vermelhão mais intenso, como que seja a base de distribuição da ideia internacional socialista na América do Sul. É assim que o Brasil está sendo visto hoje. Por eles, né? Por eles. Pois é. É por causa de estar na mão de quem está, né? Me diga com quem tu andas, te direi quem tu és. Mas nós não somos. Mas como assim. É que a Argentina está vermelha aí, se a Argentina eles pintaram a América do Sul inteira. O único que não está vermelho aqui é Suriname e Guiana. Então tá bom. Tá bom, gente. Denis, um grande abraço. Pode fechar, um abraço para os irmãos. Por isso que te deixou fora do ar aí, gremista. Ele é internacional aí.